E assim, Henrique, só o mais difícil também, que é o que, né, a gente está aprendendo contigo, eu já estou inscrita no curso, inclusive, Ah, que é, massa. Eu vi lá, o Gabriel me avisou. mas, assim, o grande desafio é a gente pegar isso tudo e passar para o time de desenvolvimento sem que eles entendam essas nossas ideias como mais um bug ou como mais um trabalho que eles vão ter que fazer, quando justamente, assim, como a gente está com o usuário, para mim é um grande desafio falar para eles. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, não tem muito a ver com isso, mas o que que você acha que alguém que não é de TI, não é de desenvolvimento, tipo assim, a matéria básica que alguém precisa saber? Porque, por exemplo, eu estava conversando, tinha lá uma mudança que tinha que fazer no cliente e tinha que acessar a VPN dele. Daí, velho, deu bug aqui. Gente, eu sou de relações internacionais, eu tô, né, com o sistema e tudo mais, mas assim, VPN, eu tive que ir no Google olhar, porque o cliente, o desenvolvedor me perguntou, qual é a VPN? Eu, VPN. Aí fui no Google, entendi mais ou menos o que que era, para poder perguntar ao cliente de uma forma que ele pudesse entender. Aí ele ligou pro TI dele para me dizer e para eu dizer pro desenvolvimento. Então, assim, Funcionou? Oi? Funcionou? Funcionou porque o dev foi legal, sentou do meu lado, me explicou melhor que o Google. Daí a gente teve que fazer uma call, assim, porque eu sou meio que a intermediária, sabe? Pois é, Entre mas olha que interessante isso. Olha o que você fez. Você pegou uma informação desconhecida, envolveu três stakeholders diferentes, articulou entre eles a questão, fez o processo de comunicação, não ofendeu ninguém no processo, ninguém ficou puto com você no processo, não agrediu ninguém no processo, resolveu o problema em tempo hábil, ficou todo mundo feliz. Bota um cara de TI que só pensa em código para fazer o que você fez. No mínimo você vai perder o cliente. É possível. Então qual é o conhecimento mínimo que alguém que não é de TI tem que saber? Comunicação. Por isso que eu falo, quando eu falo pra galera que tem, galera de tecnologia tem que ir muito além da programação, eu fiquei surpreso. Cara, eu fiquei muito surpreso com a reação dos programadores ao post do Portalógica. E vem uma galera, quando pergunta assim, descubra como se comunicar com o TI de forma adequada, a galera falando assim, é só as pessoas que não são de tecnologia não tratar isso como uma pastelaria. A questão, cidadão, é que a pessoa só vai tratar a TI como uma pastelaria se você tiver vestido de pasteleiro, se você se comportar como um pasteleiro. E essa bronca não é da galera que não é de TI. Isso é culpa da TI, porra. Isso é a galera da TI que se coloca dessa maneira. Por isso que eu falo pra todo mundo, vamos pra além da programação, vamos entender essa porra, como ver o valor que a gente gera, se apropriar, se tornar mais. Entendeu? Quer ser nerdzinho, lendo coisa técnica e só isso? E não ter responsabilidade sobre o que acontece no entorno do negócio? Eu fiz o meu trabalho, foda-se se não deu resultado. Eu falo isso pra todo mundo. Trabalho é insumo. Tem uma galera que fala assim, não, porque o trabalhador... Bicho, trabalho é a entrada do processo. Você bota trabalho, tem que sair resultado. Se você bota trabalho e não sai resultado, o que acontece? Se você faz isso recorrentemente, o que vai acontecer? O negócio vai quebrar, porra. Entendeu? Então não tem essa do trabalho. O trabalho é um insumo nesse processo todo. E quando o cara quer dizer, não, eu quero só fazer meu trabalho, tá fudido. O mundo não tem mais isso. Não é possível mais só fazer o trabalho. Porque isso é um ambiente de ineficiência. Quando a gente não tinha conexão com o mundo inteiro, quando a gente não tinha competição no mundo inteiro, quando a gente não tinha concorrente do outro lado do mundo em outra moeda, quando tinha distância, quando o universo era a praça da cidade, onde tinha a igreja central lá e você ficava só lá. Seus amigos eram todos ali. Agora essa porra não é assim. Agora você interage com gente do mundo inteiro. E se não tá interagindo, precisa aprender a interagir. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo sobre psicologia, sobre linguagem, sobre esses assuntos malucos aí que eu me amarro, mais eu me surpreendo com a capacidade incrível do ser humano. O problema qual é? É que a gente fica preso. Quando você fala assim, qual é o conhecimento mínimo que o cara tem que ter, você tá preocupado assim, eu tenho que saber VPN, ou eu tenho que saber Python, ou eu tenho que saber web, ou eu tenho que saber full stack, ou eu tenho que saber JavaScript, ou eu tenho que saber HTML. Isso é instrumento, compreende? Os instrumentos, eles são unidos por algo essencial. O que é essencial é a lógica, é a natureza digital, é como o computador funciona, é como os algoritmos funcionam, é o que o computador pode fazer e não pode fazer. Essa essência que quando você compreende, você consegue se expressar melhor. E a repetição desse processo vai ampliando o teu repertório até o ponto que você se torna fluente em digital. E aí você não pensa mais apenas no relatório que tem que ser gerado. Você começa a entender qual é o problema do cliente, quais são as vastas soluções possíveis para resolver aquele problema, às vezes respeitando outras restrições. Você trata o seu sistema como uma restrição. Você trata o produto da sua empresa, a organização da sua empresa como uma restrição para criar uma solução para aquele cliente. Porque agora você consegue trazer essa questão da lógica, do pensamento computacional, da lógica, do mundo digital, você traz isso como repertório para você conseguir se expressar. E aí você passa a bola mais redonda para o programador, para as outras equipes e até para o próprio cliente. Porque agora que você entendeu o que o sistema não consegue fazer, e
esse é um grande problema, né? Muitas vezes a briga que acontece entre você e o seu cliente é porque o seu sistema não tem uma capacidade que o cliente precisa que tenha, ou que você acha que deveria ter. E aí quando ele não tem essa capacidade, você começa a brigar com equipe técnica. Mas o que é? Qual é o caminho mais fácil para resolver o problema? É ter essa capacidade, é contornar isso, é trazer um parceiro, é criar uma outra forma, é pegar uma coisa que já existe, colocar uma camada por cima. São tantas as possibilidades. Mas quando a gente só olha um instrumento como se ele fosse a causa, a fonte da energia produtiva, a gente perde toda essa potência do entorno, sacou? Essa é a grande parada. Entendeu? Por isso que eu falo assim, tá difícil, não sei o quê, galera tá impaciente com você, dá o telefone do cliente assim, ó, liga pro cliente e resolve. Não é você que faz a porra do sistema? Se fode lá. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Aí a primeira resposta é kikiki. Kikiki, começa a gaguejar, meu irmão, se fudeu. Não, gagueja não. Não gagueja na minha frente, não. Nem caça de kikiki, não. Vai lá e resolve. Não é isso? Não é mole? Não é o cliente que é burro, o usuário que é burro? Porra, pra cima de mim? 2019, gente. Tá doido. Não dá pra fazer isso. Mas não dá pra fazer isso, gente, porque assim, como é que você vai achar que a pessoa que financia a existência da empresa que bota a comida na tua casa é estúpida? É burra? Isso não tem o menor sentido. É uma oportunidade. Se não tá rolando, se tá difícil, é uma oportunidade de você facilitar e se tornar ainda mais relevante para aquela pessoa, porra. Esse é o ponto. Só que isso não é só a galera de tecnologia, agora é todo mundo. O jogo tá para todo mundo.